Olá pessoal, estou aqui para fazer a avaliação do desafio Voz à Obra 125. 125 desafios não é pouco, hein? A gente teve um texto bem interessante de um produto farmacêutico, do Figatil, um texto criativo que precisava ter uma interpretação peculiar, uma interpretação caprichada. Senti falta de vários participantes, não sei se estavam com problema, não sei se fugiram da raia, já dou bronca antes de saber o que aconteceu, mas que é fato que a gente teve 62 não, deixa eu ver, desculpe, foram 65 eu acho, 66 participações e uma média bem abaixo do que a gente está acostumado a fazer, apesar de que 66 não é pouco. E pelo texto que é um texto que eu considerei mais difícil de fazer, porque o texto em si não tinha nada que fosse diferente do que as pessoas conhecem e tudo mais, né? Ainda mais porque fala na verdade numa receita de uma comida super famosa, super conhecida de todo mundo, né? Na verdade não era receita, era a lista, o cardápio do que compunha a feijoada no caso, né? Então achei que as pessoas fugiram da raia, não sei, pode ser que não, mas enfim. Mas tivemos 66, o que não é pouco. Tivemos muitas gravações bacanas, eu achava que a gente ia ter poucas, porque algumas vezes, algumas gravações que eu ouvi, eu achei que não estavam lá do jeito que eu tinha imaginado, do jeito que eu tinha dirigido, mas acho que tivemos assim como destaque, né, os nossos B++, um número maior do que a gente normalmente tem, né? Não sei se talvez possa ser que eu tenha sido um pouco mais condescendente, mas eu acho que não, E tivemos poucas gravações assim, só B, né? Isso também é bom, né? Isso significa que o pessoal está evoluindo e eu pretendo no desafio 127 botar mais um texto desse tipo, que precisa de interpretação e tal. O do 126 eu já defini, é um pouco diferente, um pouco mais jovem, né? E o 127 é um de interpretação bacana. E também é uma boa oportunidade para quem está fazendo o Desafio Plus comigo, fazer bons textos e eu poder também dar um feedback legal para poder, vamos dizer, os resultados melhorarem, né? A gente, nos que eu separei para o final desse desafio, tem bastante gente que fez ou está fazendo o Desafio Plus. Isso, para mim, é uma prova de que funciona, né? Então, como eu estava dizendo, a gente teve uma boa participação uma boa participação de participantes, é uma redundância linda, né? Mas no pessoal que está fazendo o Desafio Plus. Então, como eu estava dizendo, eu percebi que é um sistema que funciona, um sistema que faz as pessoas melhorarem bastante a sua interpretação. Então, fica aí para o pessoal que estava em dúvida, talvez aproveitar que ainda temos duas semanas, ou seja, 2 desafios pela frente. Bom, então o destaque desse desafio 125 a gente publica na segunda-feira, agora mudou de sexta para segunda-feira, dia 4/10. Amanhã a gente tem o lançamento do desafio Voz à Obra 126. Não confundir com outros desafios que tem por aí.
E como sempre, eu mando o texto durante o dia de amanhã. Quem está na minha lista recebe o texto por e-mail. Quem não está na lista para receber tem que se inscrever, é só entrar em vozaobra.com/desafio, um enderecinho fácil de guardar. Se inscreve e recebe automaticamente o texto. Quem está na minha lista, está acostumado a receber, parou de receber os e-mails, então, por favor, dê uma olhada na caixa de spam. Se tiver Gmail, além do spam, procure na aba promoções. Muitas vezes vai para lá. E se nenhuma dessas duas opções, você que está na lista, tiver encontrado o e-mail, precisa se inscrever novamente. Porque por alguma razão qualquer, ou por do seu lado ou do lado do nosso programa que dispara e-mail, pode ter sido cancelado por alguma razão. Às vezes você clica, se unsubscribe, que seria como se descadastra, e aí você sai da lista por livre, espontânea vontade, sem saber. Então precisa se inscrever de novo. Então, voltando, amanhã vou mandar um novo texto do desafio, que é o texto do desafio 126. A avaliação do desafio, né, da gravação do desafio 126 será na quarta-feira que vem, dia 6/10, e a gente publica o destaque na outra segunda-feira, que vai ser no dia 11/10. Também queria avisar que a partir do dia 5, ou seja, terça-feira que vem, a gente reabre as inscrições do Voz à Obra Online, fica por 4 dias, vai terça, dia 5, quarta, dia 6, quinta, dia 7 e sexta, dia 8, e a gente, à meia-noite, encerra as inscrições novamente. A respeito do curso, posso dizer que funciona, porque tenho visto bastante gente que fez o curso, que está se destacando, até aqui, principalmente no desafio. Então isso significa que se aproveita muito, né? Porque você trabalha a interpretação, tem uma base teórica forte, então é um curso bem legal, e que você que está aí em dúvida onde fazer um bom curso de locução, por favor, conheça o Voz à Obra Online. A gente tem na bio do Instagram, eu acho que ele está lá, mas de qualquer maneira, depois a gente vai publicar, e aí vocês podem entrar para conhecer. E também vão receber por e-mail, quando a gente abrir as inscrições, recebe um e-mail com aviso de que as inscrições estão abertas. Para quem está fazendo o Desafio Plus, temos mais 2 semanas, né? Mais 2 desafios, o 126 e o 127. Também continuo fazendo as sessões de Master Coaching e portfólios. A respeito da sessão de Master Coaching, a gente deve fazer em breve mais uma promoçãozinha com um desconto de 10%, que é um bom desconto. Talvez na semana seguinte, a semana das inscrições do Voz à Obra Online, para não fazer uma bagunça, para não confundir as coisas, né? Deixa eu ver se eu esqueci de dar nenhum recado. Não, então tá, os recados estão dados. Então vamos falar especificamente da avaliação desse texto, do Figativo, Feijoada Completa. Era um texto que talvez as pessoas não se lembrem, mas que eu falei que tinha que ter uma certa malemolência, ter um certo jogo, tinha que fazer uma coisa que mostrasse não só o interesse, mas que adorasse. Então, a gente teve bastante
gravações assim. Mas, por exemplo, teve algumas boas gravações, mas que as pessoas fizeram voz caricata. Eu gosto de voz caricata. Eu acho que não que não coubesse nesse texto, mas a voz caricata, às vezes ela é um subterfúgio que você usa quando o texto não é bom, quando você precisa fazer uma graça a mais, e nesse texto eu não via essa necessidade, porque ele é um texto bom, ele é um texto que, se você fizer com uma interpretação legal, ele fica muito bom, e não precisa da muleta que é a voz caricata. Eu acho até que num texto como esse, uma voz caricata deixa ele ficar um pouco falso, né? Porque, não sei, não acho que seja um recurso essencial nesse tipo de interpretação. Eu prefiro, vamos dizer, usar a voz caricata para outro tipo de texto, para texto que você é meio fora da realidade, ou que tem uma piada, ou que tenha, vamos dizer, geralmente é uma graça que peça um exagero. Então aí a voz caricata funciona. Nesse texto não via isso muito. Então, apesar de eu ter gostado bastante das gravações com voz caricata que eu ouvi, eu dei preferência para aquelas gravações que seguiram essa minha direção de fazer uma coisa com malemolência, com aquela passando aquela ideia de que é uma comida deliciosa, que é uma comida que é tão maravilhosa que você exagera, e aí, ao exagerar, você quebra a cara e tem um problema de fígado, geralmente, né? Que é onde bate quando você come uma comida pesada, como uma feijoada completa, né? Mas isso não quer dizer que não curti as gravações, não curti as vozes caricatas, mas curti bastante as gravações com a interpretação, trabalhando a interpretação. Isso realmente foi interessante. Então, a gente teve 66 participantes, como já falei agora há pouco, 44 vozes masculinas, 22 vozes femininas e 4 novos. Eu tinha marcado 5, mas acho que são 4 novos participantes. Sendo que uma participante, que foi a Renata Ottoni, ela colocou, a primeira vez que ela participa, o link dela estava quebrado, então não pude ouvir a voz dela. Eu vi que a Paula Cavalcante deu um toque para ela, mas ela não deve ter visto, porque ela, né, não estava a gravação dela lá, mas às vezes a gente coloca e só vai ver no dia seguinte, aí passou, né? Infelizmente foi uma pena. Então foi o único link quebrado que nós tivemos. O resto estava tudo funcionando, né? Então, nós temos, desses 66, temos 65 gravações funcionando, né? Então, as que eu considerei aquela nossa classificação atual, que é B, B+, e B++. O B, nós tivemos o Aba Orquides, o Ângelo José Pádua, o Danison Rafael, o Edson Sansão Duarte, o Paulo Hernani Maia, o Roberto Feliz e o Orison Fabrício. Esses foram o mais. Tivemos vários B+, vários B+. Então vamos lá. Adonias Silva, Ailton da Silva,
Antônio Cipriano, Ariadna Lira, César Augusto Brum, a Dani Rocha, o Dani Éder de Aguiar, o Daniel Moura, o Del Filho, o Desson Ribeiro, o Diego Melo, o Eduardo Zanotti, o Fernando Faluxis, o Frilei Brás, o Gideão Ferreira, a Ione Lopes, o Ivan Gaspar, que é a primeira vez que ele participa, o Jaime Rielme, a Jaqueline Souza, o Joandre César, o J. Júnior, a Liliane Cristina Câmara, a Luciane Murai, a Ludmila Botas, a Halina Maria, o Luiz Guerrar, o Mamad Souza, o Marcel Mirotti, primeira vez que ele participa, o Márcio Santos, a Marina Reck, a Nani Micheli, né, que também às vezes eu chamava ela de Eliane Micheli, o Novaes, a Priscila Santos, o Rafael Branco Coimbra, a Rayane, o Robert William, o Rodrigo Fonseca, o Rony Santos, né, Ronaldo Santos, que é a primeira vez que ele participa, a Silvana Clarice, o Tony Rezec e o Wellington Dutra. Esses tiveram diferentes níveis. Tem algum que estava um pouquinho melhor, outro que estava um em relação ao outro. Tivemos muitas... vamos fazer uma classificação, era difícil porque tinha muita variedade de interpretação, umas mais legais, outras menos legais, mas eu, quando eu senti uma preocupação com a interpretação, senti que teve um trabalho, uma tentativa de interpretar, eu classifiquei nessa classe classifiquei nessa classe, é bem bom, né? Classifiquei nessa classe B+. E aí tivemos um número enorme de B++, diferente de todas as outras vezes, né? Porque com 66 nós tivemos 17 B++. Então, um texto que eu considerava difícil, um texto que eu achava que o pessoal ia ter dificuldade, achei até que teve um pouco, mas também fui... Acho que eu separei as que eu achei que eram boas gravações, né? Então, por isso que nós tivemos 17. Né? Então vamos lá, nos 17 que foram para o final, separei para o final. O Adilson Gomes, o André Luiz Costa, o Ariel Rocha, a Érica Liz, o Fábio Macedo, o João Silva, que é o J. Silva, o JP, a Josi Bortoloso, que também agora está com Josi Souza Bortoloso, a Ludmila Fã, a Maria Rita Amarante, a Mila Pulita, a Paula Cavalcante, o Pedro Parreira, o Rafael Pestana, o Vandir Pereira da Silva, a Zi Rodrigues, a Juraci Cardoso Viana e o Cláudio Márcio. Então, todos esses são 17, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, foram para o final. Aí foi muito difícil de encontrar o destaque. Então eu vou também, até porque tivemos muitos classificados, vamos dizer assim, né? Eu fiz uma escolha múltipla. E dessa escolha múltipla, eu não sei ainda como é que eu vou publicar. Mas eu separei 4 para ser o destaque desse desafio. Esses 4 que estão nos 17, eu vou repetir os 17. Adilson Gomes, André Luiz Costa, Ariel Rocha, Érica Liz, Fábio Macedo, João Silva, a Josi Souza Bortoloso, a Ludmila Fã, a Maria Rita Amarante, a Mila Pulita, a Paula Cavalcante, o Pedro Parreira, o Rafael Pestana, o Vandir Pereira da Silva, a Zi Rodrigues, a Juraci Cardoso Viana e o Cláudio Márcio. Então, como eu disse, eu escolhi 4
vozes para serem o destaque. Não sei como é que eu vou publicar. Se eu vou publicar um trecho de cada, se eu vou publicar os 4 de uma vez, enfim, não sei, mas os escolhidos foram o Adilson Gomes, o André Luiz Costa, a Maria Rita Amarante e a Mila Pulita. Foram 4 gravações bem legais, foram gravações que eu tive dificuldade de separar uma exatamente ou 2, então falei, vai às 4 e aí depois eu vejo como é que nós vamos fazer. Como é que eu tenho tempo até segunda-feira para publicar, então eu vou ver se eu vou fazer, editar trechos, se vou colocar, enfim, ou as 4 inteiras. Mas quem tiver interessado em conhecer ótimas gravações, pode acessar os 4 e ouvir, porque realmente ficaram bem legais as gravações, ficaram muito boas, muito boas. Desses 4, 2 já foram destaque outras vezes, né? O André Luiz Costa já foi e a Maria Rita Amarante também já foi. A Mila Pulita é a primeira vez que ela é destaque e o Adilson Gomes também é a primeira vez, ele inclusive que é a 3ª ou 4ª vez que participa. Então já está participando bem, né? Está sendo, acredito, talvez ele, pode ser até que ele tenha participado mais vezes, mas eu acredito que foi só isso mesmo, né? Então, acho que a gente tem aí um material interessante, um texto desafiador mesmo, um texto que precisa realmente trabalhar a interpretação, e eu gosto de ter esses textos que eu considero mais difíceis, até porque eu posso fazer uma direção mais legal, que eu gosto de fazer, acho que as pessoas estão assimilando bem o que eu estou passando, porque a gente vê, às vezes não no texto inteiro, mas em vários trechos a gente vê coisas interessantes, principalmente, por exemplo, quando naquela parte do texto que eu falava costelinha de porco, eu acho que foi o trecho que as pessoas mais capricharam, foi o trecho que muita gente entrou no texto exatamente nessa parte, né? E realmente todas essas expressões, elas são interessantes. Né? Coisa que é prazer de comer, o prazer de você ver aquela comida passando, que faz bem para os olhos mais do que para o estômago e para o fígado, né? Porque são mais pesadas, mas enfim, isso é muito importante. Você, quando faz o texto, curtir esses trechos, e isso é uma coisa que tem uma certa liberdade, dá até para colocar mais, se for o caso, né? Dependendo do jeito que você interpretar, dá para colocar mais expressões, né? Então, gostei do que a gente acabou tendo aí, e achei que temos várias gravações exemplares aí para o pessoal ouvir e se inspirar, né? Ouvir e sacar como é que foi o jeito o melhor jeito, vamos dizer, de fazer, ou os melhores jeitos, porque foram 4, né? Bom, então, mais uma vez, o destaque, os 4 destaques, nós vamos publicar na segunda-feira, dia 4/10. Amanhã nós temos o desafio 126. Quem está na lista recebe a lista de e-mail, recebe o e-mail. Quem não está, precisa se inscrever em vozaobra.com/desafio. A gente tem tido bastante inscrições, só que eu não estou vendo todo mundo, como eu vejo todo mundo que se inscreve, não estou vendo todo mundo participar. Então, não adianta só pegar o texto e guardar, tem que pegar o texto e gravar e colocar aqui, porque aí a gente, primeiro que muita gente acaba conhecendo o seu trabalho. Eu acredito até que alguns clientes às vezes ouvem, aí até comentam às vezes comigo, eu ouvi lá, bacana, não sei o que, aquele texto, ouvi quem ganhou, né? Então isso, queira ou não, é uma promoção para o seu trabalho, você que está nesse mercado, a sua voz, né? Então isso
é uma coisa que você que está trabalhando nesse mercado não pode perder essa oportunidade, né? Então, só mais uma vez falando do meu curso, que eu reabro as inscrições no dia 5, que é terça-feira que vem, e na sexta-feira à meia-noite fecho as inscrições. O Voz à Obra Online é um curso que trabalha primeiro a parte teórica. A gente tem um trabalho teórico que explica tudo, todas essas coisas que eu falo aqui, todas essa maneira de pensar, interpretação, eu trato no curso, na parte teórica. Tem uns vídeos de marcação de texto muito bons, muito modéstia à parte, né? Porque eu estou falando do meu curso, mas que realmente que tem um sentido de marcação de texto diferente do que de algumas coisas que eu já andei vendo por aí. Tem muita coisa para você aprender a se autodirigir, para você entender o texto e se autodirigir e não precisar nem que alguém te dê alguma instrução, você já olha, já saca e se autodirige. Tem uma parte prática que a gente trabalha a gravação de um texto até ficar nota 10, trabalhando o quê? Interpretação, mas principalmente, ou tão importante quanto, colocação de voz, emissão de voz, que mais? Olha, muita coisa. Eu dava 1, 2 feedbacks, atualmente 8, 9 feedbacks em cada texto, porque realmente a gente trabalha muita coisa. Colocação de voz é muito importante. Também transformar um texto que é um texto até clássico em uma locução conversada. Realmente, vamos dizer, eu passo para você uma maneira de você transformar um texto, mesmo que ele seja um texto sisudão, que ele fique conversado. Tem os métodos para chegar nesse ponto, para sair daquela voz super projetada, aquela voz de radialista, aquela voz de ator, e fazer a voz de locução comercial. Então, é um curso que é bem legal nessa área. E tem também a versão avançada, que tem uma sessão de coaching comigo. E também reitero que continuo fazendo Master Coaching, que são sessões individuais comigo, sessões de 1 hora, 5 no mínimo, e os portfólios, que são bem produzidos, dirigidos, tudo feito online e dá certo. Bom, então, amanhã a gente se vê de novo, porque eu faço a live do novo texto. Quero parabenizar mais uma vez os 4 destaques: o Adilson Gomes, o André Luiz Costa, a Maria Rita Amarante e a Mila Polita. E até amanhã, e voz à obra!